Salve, salve família vascaína, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, acho que vocês já sabem, eu sou o Thiago, estou aqui para mais um vídeo nos canais Mário Coelho Vasco, tanto Mário Coelho Vasco, obviamente, e o MC Vasco Play, beleza? Então, ó, se você quer fazer parte dessa família gigante que é a família Mário Coelho, se inscreve aqui embaixo no canal, curte o vídeo, ativa o sininho de notificações para não deixar de receber nada, nenhum vídeo que a gente posta aqui no canal, porque a gente te atualiza sobre tudo que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Aqui tem vídeo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tem live pós-jogo, tem live pré-jogo, tem tudo de bom aqui nos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco. Então é isso, se você não quer perder nada, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha com seus grupos de Vasco, no Telegram, no WhatsApp, enfim, para você contribuir para que a família Mário Coelho Vasco continue crescendo, beleza? E hoje, rapaziada, obviamente ali prometendo o que eu falo, deixando vocês a par de tudo que vem acontecendo no noticiário Cruz Maltino, vamos a uma notícia sobre Dimitri Payet. Assim, as notícias são boas, mas ao mesmo tempo nem tanto assim. Não vale tanto, como é que eu posso dizer? Não vale tanto a empolgação também. Eu explico por quê, beleza? Fato é que o francês Dimitri Payet terá o seu contrato, provavelmente, na verdade, não terá o seu contrato renovado pela diretoria do Vasco da Gama, e a gente deve estar vivendo ali os últimos meses do francês com a camisa Cruz Maltina. Fato é que o francês não deve sair no fim de maio, que nem era o previsto. Fim de maio não, desculpa, início de maio, dia 5 de maio seria o dia que acabaria o vínculo do Meia com o Vasco, mas teve uma reviravolta, uma apuração aí feita pelo GE, deu-se para ver que o Payet não terá o seu contrato terminado no início do mês de maio. O Payet terá mais alguns meses de contrato, mais alguns meses de vínculo ali para jogar pelo Vasco da Gama, para atuar em São Januário, para atuar fora de casa, tentar contribuir ao máximo para que nossa temporada continue. O Vasco não deve seguir com o meia enquanto os vencimentos do atleta forem altos a esse ponto. A gente sabe que é um atleta que ganha em torno ali de 1,5 milhão, 1,3 milhão, então assim, é um salário muito alto para o que ele apresenta hoje em campo. A gente vem comentando isso bastante nas nossas lives, que o ideal seria diminuir os vencimentos, diminuir o salário do Payet, porque aí sim eu acho que caberia mais na capacidade atual do jogador, ainda mais agora que teve uma lesão. Assim, torcer para que tenha sido só a pancada, ainda não tem nada concreto do que foi, mas torcer para que tenha sido só a pancada ali na hora da queda. Mas o Payet, na verdade, ele terá contrato, né? Porque eu falei que o contrato dele não acabará no início de maio, e não falei quando acaba de verdade. O contrato do Meia acaba no fim de julho desse ano. Então a gente terá mais alguns meses mesmo de Payet, não será nada, olha, ele vai, sei lá, do início de maio, o contrato dele acaba no final de maio, no início de junho, não. Teremos o Payet até o final de julho, vestindo a camisa do Vasco da Gama. A questão que permeou isso tudo foi que em 2023, na assinatura do contrato, quando o Payet chegou ao Brasil, chegou ao Rio de Janeiro para assinar pelo Vasco da Gama, havia uma questão condicionada ao seu passe e que ele não poderia fazer o vínculo até julho de 2025. Porém, o acordo entre o clube e o jogador continuou, né, manteve-se até o mês 7 desse ano, ou seja, até julho de 2025. Então, a gente sabe que aqui o acordo entre Vasco da Gama e Dimitri Payet vai até julho de 2025, entendeu? Ele vai ter aí, como disse, mais alguns meses, mais alguns dias aí para atuar perante a torcida, talvez para se provar e provar que mereça pelo menos uma conversa sobre sobre um novo contrato, com vencimentos obviamente menores. Não sei como isso afetaria também o atleta e a sua intenção de estar em outro país, longe da família. A gente sabe que outras questões envolvem o Payet. O Payet é um cara que está sendo processado agora criminalmente devido a assédio, enfim, são coisas muito graves. Então, talvez ele, como é que eu posso dizer, ele priorize estar mais perto da sua família nesse momento em que as coisas ocorrem.
mas a gente nunca sabe. O Payet é um cara que também nunca deixou evidente, pelo menos não na minha visão, nenhum tipo de insatisfação com o clube, nenhum tipo de insatisfação com a torcida, muito pelo contrário, sempre foi um cara muito solícito ao torcedor. Então, assim, eu acho que essa seria uma grande influência. Eu não sei assim, eu não sou um cara próximo ao Payet, então eu não sei qual que é a real intenção dele em relação a tentar ficar no clube, a tentar renovar o seu contrato. Realmente acho que ele já, como é que eu posso dizer, já entrou no conformismo de que o contrato dele vai acabar e que ele tem que voltar. É o tipo de coisa que a gente só vai ficar sabendo um pouco mais lá para frente. Mas vemos partidas que o Payet vem oscilando bastante, não fez uma boa partida na minha visão contra o Ceará antes da lesão, mas entrou de forma interessante contra o Sport, entrou com gás, entrou com vontade, aquela coisa que você olha assim de primeiro e fala, caraca, esse cara tá querendo o jogo, ele quer renovar o contrato. Mas, assim, acho que se o Payet renovasse o contrato, seria por um salário mais baixo e talvez ali só até o final do ano ou meio de 2026. Enfim, com essa permanência do Payet aí, essa permanência repentina, pelo menos para a torcida, para alguns jornalistas, até julho de 2025, o Vasco da Gama vai manter ali a sua base de meias, que no caso são Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Estrela, o Estrela que está lesionado e não tem previsão de volta aos gramados, então o Vasco ali tem Felipe Coutinho e Alex hoje, e assim, no que ajuda caso o país saia mesmo no fim de julho. Cara, seria algo positivo porque o Vasco teria mais tempo para encontrar e sondar o mercado atrás de um novo meia para preencher a posição do Payet ou de repente disputar a vaga de forma ferrenha com o Felipe Coutinho. A gente sabe que o Payet deveria disputar essa vaga com o Felipe Coutinho, mas o Felipe Coutinho conquistou, digamos assim, essa margem diferencial entre os dois devido à idade, devido à vontade mesmo que parece ter dentro de campo, o esquema de jogo. Eu acho que isso diferenciou os dois. Não estou falando que o Payet é um cara sem vontade, mas acho que, como é que eu posso dizer, o Coutinho é um cara que é mais enérgico dentro de campo. E isso acho que diferenciou para o esquema de jogo do Carille. Não sei se seria assim com outros treinadores, seria assim com o Ramon Dias na época, não sei. Seria assim com o Rafael Paiva? Também não sei. Mas fato é que com o Carille o Coutinho é muito titular e o Payet foi um cara que às vezes até durante os treinamentos, pelo menos, aqueles treinamentos, aquela intertemporada, depois da eliminação no Carioca, a gente viu o Payet entrando só depois de mexidas, por exemplo, foi testado o Garré de meia, e o Payet foi reserva do Garré de meia, então, enfim, a gente ficou nessa dúvida porque oscilou bastante. Mas, como disse, o Vasco vai ter um certo tempo a mais para buscar esse jogador, para preencher a vaga do Payet ali no elenco, durante um maior tempo, até porque ele sai no final de julho e a janela de transferências de meio de ano, ela abre no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Então, assim, eu acho que a questão Payet não ser, e um segundo meio para substituir o Felipe Coutinho não será uma desculpa para a próxima janela de transferências. Acredito que o Vasco já esteja trabalhando nisso, caso não queira mesmo renovar com o Payet. Então, enfim, nós jornalistas e torcedores esperamos que a diretoria do Vasco seja mais rápida nessa procura, nessa sondagem, porque vai vagar, certamente, na verdade, vai vagar 1,5 milhão em média ali na folha, o que é um valor bem gordo para ganhar de respiro na folha salarial. Dá para, acredito fielmente assim, né? Tenho certeza que dá para você achar um jogador com qualidades. Não vou falar do nível do Payet, porque o Payet é um cara de nível seleção, jogou competições internacionais com a França, enfim. Mas eu digo um meia de qualidade para o futebol brasileiro, ganhando menos, ganhando ali, sei lá, por cerca de 800 mil, por que não? É um valor já bem alto e, enfim, um meia de qualidade que possa agregar o elenco, encorpar o elenco e suprir a barra quando a gente não tiver o Felipe Coutinho. Beleza, rapaziada? Essa é a notícia do dia. Muito obrigado por terem assistido. Quero saber de você aqui nos comentários o que você achou. Acha que o Payet deveria renovar até meio de 2026? Acha que já deu de Payet? Acha que ele nem deveria cumprir o contrato dele até julho? Já deveria sair? Diz aí pra gente aí nos comentários que a gente vai estar atento em tudo. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Se inscreve no canal, deixa seu like, notificação, sininho, enfim. Valeu, rapaziada. Até a próxima.